Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao Super Acadêmico com mais um vídeo da playlist História da Filosofia Cristã do Bonen Gilson. Opa, aqui assim, melhor. Quem está acompanhando a playlist, por favor, dê o like no vídeo, se inscreva no canal, comente, partilhe e, se puder, dê uma olhada em todos os vídeos da playlist. A gente está chegando no vídeo 23, se eu não me engano, ou 22, e em breve a gente vai terminar esse livro e eu espero que eu contribua para a compreensão dessa época da filosofia, período medieval, né? A filosofia cristã. Antes da gente começar, não se esqueça de olhar aí o spot do Apoia-se e apoie o canal se você puder. Vamos lá. Deixa eu interromper aqui o conteúdo de vocês só um pouquinho para lembrar que você pode apoiar o canal Super Acadêmico agora, indo aí na descrição do vídeo e apertando em Apoia-se, no link do Apoia-se. Vá lá na nossa comunidade e clique lá para apoiar a partir de R$1. Agora, se você tiver um pouquinho mais de disposição e apoiar a partir de R$60, você ganha como recompensa um dos meus livros. Um desses livros aqui, à sua escolha. São 5 livros possíveis que eu posso mandar para você direto da editora. Tem o Em Busca da Verdade 1 e 2, que você pode pegar. Tem o Antropologia Filosófica, notas de aula. Tem Num Quarto Escuro no Palácio da Alvorada. E tem o Novembro de 2019 de Lula da Silva. Qualquer um desses livros à sua escolha. É só apoiar a partir de R$60. Com esse apoio e junto com os outros apoios que a gente já está acumulando no canal, a gente vai conseguir melhorar ainda mais os conteúdos do canal. Agora vamos para o conteúdo do vídeo. Valeu! Pois bem, então vejam que hoje, hoje em dia, nós temos uma grande variedade de estudos filosóficos disponíveis de todas as épocas, pelo menos que sobraram para a gente, especialmente os da antiguidade. E aí, eu lendo sobre essa história da filosofia cristã, eu fico pensando assim, que essas contribuições, por mais que sejam parecidas em alguns momentos, já que seguem uma mesma linha, digamos assim, de crença baseada na fé cristã, trazem contribuições bem interessantes e diferentes. E aí me faz pensar na contribuição de cada indivíduo, de cada sujeito, ao pensamento universal, independente de ser um filósofo ou não, uma pessoa comum, como eu, você, pode também contribuir refletindo sobre as questões do nosso tempo. E muito do que esses pensadores, todos homens, curiosamente todos homens, da época da filosofia medieval cristã, trouxeram essas contribuições. Hoje eu vou falar de um cara chamado Alberto Magno. Alberto Magno, seria Alberto Grande, né? Alberto Magno. Ele tem um apelido de Doctor Universalis. Doctor Universalis. Esses filósofos da escolástica têm esses apelidozinhos. Bom, ele apresenta um movimento essencialmente religioso, e um renascimento científico do século XIII. Eu acho que a gente já falou um pouco sobre esse renascimento científico quando falou de outros pensadores que têm uma certa atração pelas ciências naturais da época, pelo menos. Ele fala de armas da teologia, são a formação científica e as zizânias da heresia. Então, a luta contra as heresias acabava desenvolvendo pela via científica essa nova teologia usada como arma. Santo Alberto, ele era santo também, Alta Escolástica. Ele é o precursor imediato de São Tomás de Aquino. Ele pode ser considerado o autor que fez o esboço de um tomismo, de um certo tomismo. Influências neoplatônicas de cunho árabe. Veja, então ele teve influências do neoplatonismo, com a viés árabe, que a gente já falou, dos filósofos árabes que contribuíram no mundo medieval e na filosofia ocidental, trazendo as heranças antigas, as heranças clássicas gregas para o mundo europeu medieval. A obra, por alcance da filosofia cristã, toda a literatura então existente.
é o seu mérito máximo. Então, ele colocou ao alcance das pessoas, pelo menos quem tinha acesso, né? Já que a escrita não estava acessível para todo mundo, era uma minoria. Ao alcance da filosofia cristã, toda a literatura existente. Então, temos autores assim, que às vezes não tem uma grande contribuição criativa e inovadora, mas tem uma grande contribuição de trazer muita coisa, disponibilizar muita coisa para os estudiosos, né, os pensadores, para as gerações futuras. Então, a ligação muito forte com as obras aristotélicas. Alberto proporcionou ao Ocidente uma imensa enciclopédia filosófico-científica. Também, né, como eu falei, talvez a contribuição dele não tenha sido tão inovadora e criativa, mas foi uma contribuição de trazer para o mundo ocidental cristão essa herança filosófica grego-árabe, árabe-grego. Os livros de Aristóteles foram provavelmente traduzidos para o latim, né, não sei por ele, mas né, tinham razão, pois os discípulos e contemporâneos que viam em Alberto um verdadeiro autor e não um simples comentarista. Interessante, nesse capítulo é falado sobre isso. A diferença entre escritor, compilador, comentador e autor. Tempo de sua vida liam-se e comentavam-se publicamente os escritos. Então tem aqueles autores, aquelas pessoas, né, já que ele está usando nomes diferentes, tem aquelas pessoas que eram apenas comentadores das obras dos outros. Tinham aqueles que compilavam, já que não tinha cópia, né? Não tinha digitalização, não tinha o que tem hoje disponível. Tinha que ser uma pessoa copiando à mão os trabalhos, então tinha os compiladores, era aquele que copiava os trabalhos e propagava. Aí tinha o autor e o escritor. Então o escritor é quem exercia a escrita, não necessariamente como a gente entende hoje, como sendo o próprio autor. E o autor é aquele que trazia um pensamento novo. Todo vulgo ignorante de Paris o cita, como cita Aristóteles, Avicena, Averroes e outros autores. Quer dizer, todo mundo, o vulgo ignorante, quer dizer, as pessoas citavam o Alberto Magno apenas por ser conhecido e um contribuidor de trazer essa filosofia antiga e a filosofia árabe para o mundo europeu, parisiense lá. Tem aqui um título chamado Biólogo. Alberto exige uma atitude genuinamente científica e nomeadamente a observação. Isso é influência aristotélica, né? Para quem não sabe, na filosofia clássica, né, Platão é considerado o cara que rejeita a experiência sensível para afirmar o intelecto racional puramente, enquanto Aristóteles vai dizer que a experiência sensível e empírica é muito importante para a construção do conhecimento. Alberto recorreu pessoalmente à observação. Abre aspas, tenho examinado a anatomia de diversas espécies de abelhas. Isso é interessante, é bem parte desse espírito científico, como foi falado lá no começo, que meio que se renovou no século XIII e provavelmente teve influência no renascimento científico do século XV e XVI, né, com o Copérnico, Galileu, Descartes e os outros todos que vieram depois, já começando o mundo moderno. Com suas observações críticas, Alberto põe fim a muitas fábulas. A descrição do fênix oferece um exemplo do mais fino humor albertino. Aí tem um exemplo aqui. O fênix é uma ave da Arábia Oriental, segundo escrevem os que são versados em teologia mística do que as coisas da natureza. Concluindo sua longa exposição, observa, todavia, como escreve Platão, não queremos desdourar o que se acha compilado dos livros e santuários. E aí ele fala de outros exemplos, né, de escritas, né, temas, coisas escritas e que não se revelaram verdadeiras pela observação. Porque, assim, quando você raciocina e elabora um experimento mental, né, como eu muito faço nos meus textos, né, um exemplo teórico, hipotético para expor alguma coisa, expor alguma ideia, muitas vezes a elaboração não tem nenhum vínculo com a observação possível no mundo real, né, com a empiria. E aí ele vai negar, por exemplo, essas narrativas míticas sobre fênixes e outros animais mitológicos, míticos. O filósofo, distinção entre filosofia e teologia.
a razão natural, consciência mais viva do seu próprio valor. Então, a razão natural vem a fundar a filosofia, segundo ele. Enquanto que a teologia está ligado ao aprofundamento do valor do saber humano. A teologia e a filosofia são dois setores distintos da verdade. Coisa que não deixam de ser verdade, mas são setores distintos da verdade. Em matéria de fé, Alberto prefere seguir a Santo Agostinho, na medicina, a Galeno ou Hipócrates, e na filosofia da natureza, a Aristóteles. Então, veja que é bem interessante, que na medicina ele prefere seguir um cara que tem uma conexão com a religião, com a fé e a filosofia. Enquanto que na filosofia da natureza, né, as questões da ciência, ele segue Aristóteles. Aqui é mencionado Galeno ou Hipócrates justamente porque são representantes da medicina empírica. Ele vai dizer que... Não, ele era, né? Aqui é o Gilson e o Bonner dizendo que ele era um pensador independente, crítico e sistemático. Jamais confia cegamente na autoridade humana, nem sequer na do próprio Aristóteles, o que é uma ação positiva, né? O discurso de autoridade pode falhar, tende a falhar, enquanto que a observação e a construção científica está mais próximo do verdadeiro. É só mediante uma aliança orgânica das filosofias platônica e aristotélica que se há de chegar à sabedoria perfeita. Não é platônico nem aristotélico, no caso, referindo ao Alberto Magno. Afigura-se mais aristotélico do que platônico, e isto pela simples razão de que as fontes aristotélicas lhe eram mais acessíveis do que as platônicas. Então vejam, a influência do que ele tinha acesso gerou nele esse espírito mais empírico, né, mais científico, para o lado, esse lado aristotélico, do que para o lado platônico, pela falta de acesso às obras, né? Bom, pelo menos é assim que os autores aqui estão julgando. Eu marquei aqui a definição da alma e marquei que a alma é o piloto do navio. Definição de alma. A primeira define-se em relação ao corpo, do qual ela é inteléquia. A forma, a segunda, porém, define a si mesma, isto é, enquanto ela é capaz de levar uma vida própria separada do corpo. Bom, aí você decide se você acredita nisso ou não. Evidentemente, para todos, provavelmente, os filósofos dessa época, havia a crença na imortalidade da alma e na separação, né, da alma e do corpo. A alma humana, tá? A alma como substância. A alma é uma substância completa, mas não uma substância absolutamente simples como Deus. Então, a existência de uma alma separada, né, diferente, divergente do corpo, não quer dizer que essa alma esteja conectada com a divindade, como outros autores já tinham falado, como se a alma estivesse fazendo parte do Deus. A alma como motor, né, como falou aqui, né, é o piloto do navio. Nesse caso, não seria tanto piloto, né, mas o piloto seria aquele que pensa, né, mas dá para entender. Ele estabelece que essa alma, né, diverge da ideia do espírito animal. O homem é superior aos animais, por isso a alma humana é mais que um simples motor. Ela é também um piloto, ordem superior. Foi o que eu falei. Então você tem a alma como sendo o motor e o piloto, enquanto que nos animais o que seria a alma seria apenas o motor que move o corpo. A alma promove a determinação racional, a faculdade racional não admite qualquer determinação adicional. A alma é una, né, a unidade da alma, segundo ele. As partes da alma existem na própria alma. O vegetativo está no sensitivo, quer dizer, é aquilo que é fixo e o que sente. O sensitivo no racional, você tem o que pensa e está conectado, está submetido, está relacionado com o que sente, mas não como realmente distinto, e sim como algo virtualmente contido nele. Alberto não admite uma multiplicidade de almas realmente distintas
na única alma humana. É interessante que ele meio que antecipa um pouco do pensamento da neurociência moderna, como lá do aquele Antônio Damasio, né? Em que há uma conexão direta entre o corpo e a mente. O corpo e a mente seriam uma coisa só, não seria uma coisa extra. Mas é claro que ele só está dizendo que a alma não se separa em várias partes, é uma só. O lugar do intelecto no cosmos. Isso é na psicologia dele, mas na psicologia dele. Sob a influência do neoplatonismo, Alberto incorpora o intelecto na própria ordem cósmica. No ápice de tudo está Deus e o intelecto divino. Sua luz age criativo e formativamente, estabelecendo-se até as coisas da natureza. A iluminação divina percorre esta ordem hierárquica até atingir as inteligências mais ínfimas. Dali penetra o intelecto humano unido ao corpo. Certo? Então, esse é o lugar do intelecto no cosmos, quer dizer, a parte, digamos assim, racional da alma. É como se fosse uma luz, né? Que ilumina e faz com que haja a propagação dela através do corpo. Intelecto agente e intelecto possível. O processo cognitivo é comparável a uma iluminação. O intelecto agente é luz. O intelecto possível, por sua vez, é comparável ao que é iluminado. Engraçado, ele diz que não é separado, mas no entanto ele descreve de maneiras separadas as partes da alma. Finalmente ele fala que a função do intelecto, né, depende exclusivamente de Deus. Então Deus é que nos abençoa, nos dá graça, nos agracia com o intelecto. Ele deve ser tocado e alumiado por uma iluminação divina. Alberto recorre a uma iluminação superior para explicar o conhecimento da verdade, da alma e de Deus. E assim verificamos uma vez mais que, muito embora ele faça amplo uso de ideias aristotélicas, os estímulos mais profundos e mais decisivos que ele advém são do neoplatonismo árabe, os quais, por sua vez, transmite a mística alemã, que aí vai chegar depois, né? Depois vai ter a coisa da mística alemã, com o principal representante, o mestre Eckhart. É aqui, exatamente, a ponto de ligação com o mestre Eckhart, que está nos últimos capítulos, depois de Santo Agostinho. Bom, esse foi o Alberto Magno. A seguir vai vir a Escola Franciscana de Paris. Bom, eu já estou lendo o Santo Agostinho, tirando muita coisa interessante. Espero que vocês continuem acompanhando a playlist do livro A História da Filosofia Cristã. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de dar like no vídeo, né, comentar o vídeo, partilhar o vídeo. Se não é inscrito, se inscreva. Obrigado aos inscritos, né, que estão aumentando a cada dia, cada semana está chegando 10, 15 inscritos novos. Sejam bem-vindos. E se puder, dá uma olhada aí no link do Apoia-se e tenta apoiar o canal, para ver se o canal, nosso canal aqui, o Super Acadêmico, melhora ainda mais a qualidade dos vídeos. Os conteúdos vão continuar sendo o mais próximo possível do que eu consigo elaborar. Quando a gente puder, com a ajuda de vocês, trazer convidados, a gente pode elaborar novas coisas, trazer novos contrapontos, novas áreas. Mas por enquanto, dentro dos meus limites, para que você possa também se estimular a estudar mais. Certo? Então, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Valeu!